Olá, pessoal! Hoje vamos ver as contratações mais questionáveis, estranhas e, por vezes, completamente inúteis que já ocorreram nos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial. Keisuke Honda, um nome que ecoou nos corredores do futebol mundial por sua passagem marcante em diversos clubes ao redor do globo. Em 2020, o Botafogo surpreendeu ao anunciar a contratação deste talentoso jogador japonês. Com passagens por times renomados como o AC Milan, CSKA Moscou e Vitesse, Honda trouxe consigo uma bagagem de experiência e habilidade técnica que prometia agregar valor ao time carioca. Com seus 34 anos na época da contratação, Honda era reconhecido por sua visão de jogo apurada, habilidade no passe e precisão nas finalizações. Sua chegada ao Botafogo gerou grande expectativa entre os torcedores, que ansiavam por ver suas jogadas geniais em campo. Embora Honda tenha demonstrado flashes de sua qualidade em campo, contribuindo com gols e assistências ao longo da temporada, o Botafogo enfrentou um período turbulento. O clube acabou na última colocação do Campeonato Brasileiro, sofrendo o rebaixamento para a Série B. Esta situação deixou a torcida desanimada e insatisfeita, e Honda, apesar de seu esforço, acabou sendo associado ao fracasso do time. A contratação de Ronaldinho Gaúcho pelo Fluminense foi cercada de grande expectativa e entusiasmo por parte dos torcedores e da mídia esportiva. Ronaldinho, um dos jogadores mais talentosos e carismáticos da história do futebol, tinha um currículo invejável, com passagens por clubes renomados como Barcelona, Milan e Paris Saint-Germain, além de conquistas pela seleção brasileira. Suas características únicas incluíam dribles desconcertantes, visão de jogo excepcional e uma capacidade incomparável de decidir partidas nos momentos mais cruciais. A habilidade de Ronaldinho em criar jogadas de gol e sua personalidade cativante fizeram dele não apenas um jogador de futebol, mas uma verdadeira estrela global. No entanto, sua passagem pelo Fluminense foi marcada por uma grande decepção. Após ser anunciado como reforço do clube carioca, Ronaldinho não conseguiu corresponder às expectativas em campo. Problemas físicos, falta de ritmo de jogo e especulações sobre sua dedicação foram alguns dos fatores que contribuíram para sua ausência nos gramados. A frustração atingiu seu ápice quando Ronaldinho deixou o Fluminense sem ter jogado uma única partida oficial pelo clube. Sua passagem relâmpago pelo tricolor carioca deixou os torcedores desapontados e gerou críticas da imprensa esportiva. Foi um desfecho inesperado e triste para uma contratação que prometia tanto em termos de talento e impacto. A história de Ronaldinho no Fluminense serve como um lembrete de que nem sempre as contratações mais badaladas resultam em sucesso dentro de campo e que o futebol, por vezes, reserva surpresas desagradáveis. Keirson, um nome que certamente despertou grandes expectativas no mundo do futebol brasileiro durante sua passagem pelo Palmeiras em 2009. Naquele ano, o jovem atacante brilhou intensamente com a camisa alviverde, tornando-se artilheiro do Campeonato Brasileiro e conquistando a torcida com sua habilidade e faro de gol. Sua capacidade de finalização refinada e movimentação inteligente dentro da área o destacaram como uma das grandes promessas do futebol brasileiro na época. No entanto, foi a rápida ascensão de Keirson que chamou a atenção de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. Em 2009, o clube catalão anunciou a contratação do jovem talento brasileiro, gerando enorme expectativa entre os torcedores e a comunidade esportiva internacional. A transferência para o Camp Nou prometia uma nova fase na carreira do jogador, com a oportunidade de atuar ao lado de estrelas como Lionel Messi, Xavi e Andrés Iniesta. No entanto, a passagem de Keirson pelo Barcelona acabou sendo marcada por uma trajetória decepcionante. Apesar das esperanças iniciais, o atacante brasileiro enfrentou dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo e às exigências do clube catalão. Infelizmente, sua passagem pelo Barcelona foi marcada por lesões e falta de oportunidades. Keirson não chegou a disputar nenhuma partida oficial pelo time principal, sendo emprestado a outros clubes durante seu período contratual com os catalães. Assim, a contratação de Keirson pelo Barcelona acabou se tornando uma das mais frustrantes da história do clube, com o jogador não conseguindo corresponder às expectativas geradas por sua brilhante passagem pelo Palmeiras.
Esta situação evidencia como o futebol pode ser imprevisível, com promessas que não se concretizam e trajetórias que tomam rumos inesperados. A contratação de Gabigol pela Inter de Milão foi marcada por grandes expectativas. O jogador vinha de uma excelente temporada pelo Santos, onde se destacou como artilheiro e despertou o interesse de diversos clubes europeus. Sua habilidade técnica, velocidade e faro de gol o tornaram uma promessa promissora para o futebol mundial. No entanto, sua passagem pela Inter de Milão foi bastante decepcionante. Gabigol lutou para se adaptar ao estilo de jogo e às exigências táticas do futebol europeu, além de enfrentar problemas de disciplina e adaptação fora de campo. Sua falta de consistência e dificuldade em encontrar seu espaço na equipe principal o levaram a receber críticas da torcida e da imprensa italiana. A situação de Gabigol na Inter se tornou tão complicada que ele acabou se tornando alvo de piadas e memes nas redes sociais, sendo considerado um dos maiores fracassos na história recente do clube. Após uma passagem sem brilho pela equipe italiana, Gabigol foi emprestado ao Benfica na temporada seguinte. No entanto, sua passagem pelo Benfica também não foi bem sucedida. Gabigol teve dificuldades para se adaptar ao futebol português e não conseguiu reproduzir o mesmo nível de desempenho que havia demonstrado no Santos. Como resultado, ele foi novamente emprestado, desta vez de volta ao clube que o revelou, o Santos. No Santos, Gabigol finalmente encontrou seu ritmo novamente. Ele teve uma sequência de boas atuações, mostrando flashes do talento que o destacou no início de sua carreira. Sua passagem pelo clube brasileiro foi marcada por gols importantes e uma relação renovada com a torcida, que o recebeu de braços abertos. Assim, a história de Gabigol na Europa é um exemplo de como o sucesso no futebol pode ser influenciado por uma série de fatores, incluindo adaptação cultural, estilo de jogo e ambiente do clube. Apesar dos contratempos no exterior, Gabigol conseguiu resgatar seu futebol de alto nível no Santos, mostrando que seu talento ainda brilha quando está em um ambiente favorável. Diego Cavalieri, um nome que ressoa com os torcedores do Fluminense como um dos grandes ídolos do clube. Sua passagem pelo tricolor carioca foi marcada por defesas espetaculares, liderança em campo e conquistas importantes, incluindo títulos como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Surgiu a oportunidade de Cavalieri fazer uma mudança para o futebol europeu, quando foi contratado pelo Crystal Palace, da Inglaterra. A transferência para a Premier League foi vista como um passo importante na carreira do goleiro brasileiro, que esperava demonstrar seu talento em um dos principais campeonatos do mundo. No entanto, a passagem de Cavalieri pelo Crystal Palace acabou sendo bastante discreta e frustrante. Apesar de ter sido contratado como reforço, o goleiro brasileiro enfrentou uma forte concorrência pela titularidade e, infelizmente, nunca teve a oportunidade de entrar em campo em uma partida oficial pelo clube inglês. Esta situação deixou os torcedores do Fluminense e os admiradores de Cavalieri desapontados, pois esperavam vê-lo brilhar em um novo cenário. A falta de oportunidades para demonstrar seu valor no Crystal Palace foi um golpe para o goleiro, que viu sua passagem pela Europa se encerrar sem deixar a marca desejada. Apesar disso, Diego Cavalieri permanece como uma figura respeitada e querida no Fluminense, onde deixou um legado de dedicação e profissionalismo. Sua breve passagem pelo Crystal Palace pode ter sido decepcionante em termos de realização esportiva, mas não apaga o brilho de uma carreira marcada por grandes momentos e conquistas significativas. Zizão, um nome que certamente desperta curiosidade e até mesmo um certo saudosismo entre os torcedores do Corinthians. Contratado em 2012, Zizão era um jogador chinês que chegou ao clube paulista com grande expectativa, principalmente por ser uma das primeiras contratações internacionais vindas da China. No entanto, sua passagem pelo Corinthians foi marcada por uma série de altos e baixos. Apesar de sua técnica promissora e do entusiasmo inicial da torcida, Zizão teve poucas oportunidades de mostrar seu potencial em campo. Ele participou de apenas 5 jogos pelo clube durante sua estadia, com destaque para uma assistência. É importante ressaltar que Zizão enfrentou diversos obstáculos durante sua passagem pelo Corinthians, incluindo a adaptação ao futebol brasileiro e a concorrência por posição com outros jogadores do elenco.
Além disso, questões extracampo, como a dificuldade com o idioma e a distância da família, também podem ter influenciado seu desempenho. Apesar de não ter tido uma carreira de destaque no Corinthians, Zizão deixou sua marca na história do clube e na memória dos torcedores. Sua breve passagem pelo futebol brasileiro serviu como um exemplo da globalização do esporte e da busca por talentos em mercados emergentes como a China. No final das contas, Zizão pode não ter alcançado todo o seu potencial no Corinthians, mas sua passagem pelo clube certamente foi marcada por momentos únicos e pela esperança de que, um dia, mais jogadores vindos de diferentes partes do mundo possam brilhar nos gramados brasileiros. Belletti, um nome que ecoa com grande respeito no mundo do futebol, especialmente entre os torcedores do Barcelona e da seleção brasileira. O experiente lateral direito, conhecido por sua habilidade técnica e inteligência tática, encerrou sua carreira de forma inesperada após enfrentar problemas nos tendões de Aquiles. Em 2011, Belletti assinou contrato com o Ceará, um dos clubes tradicionais do futebol brasileiro. Sua chegada ao clube nordestino gerou expectativa e entusiasmo entre os torcedores, que viam na experiência e na qualidade do jogador uma oportunidade de reforçar a equipe. No entanto, infelizmente, problemas nos tendões de Aquiles surgiram e impediram Belletti de cumprir seu contrato com o Ceará. A lesão, que se mostrou mais grave do que o esperado, acabou forçando o jogador a tomar uma decisão difícil: rescindir o contrato e anunciar oficialmente sua aposentadoria aos 35 anos de idade. Foi um momento de despedida precoce para um jogador que deixou sua marca em clubes como Vila Real, Barcelona, Chelsea e Fluminense, além de ter conquistado títulos importantes com a seleção brasileira, incluindo a Copa do Mundo de 2002. A aposentadoria de Belletti foi recebida com tristeza pelos fãs do futebol, que reconheciam nele não apenas um grande jogador, mas também um exemplo de profissionalismo e dedicação ao esporte. Embora sua passagem pelo Ceará não tenha sido marcada por grandes feitos em campo, Belletti permanece como uma figura respeitada e admirada no mundo do futebol, lembrado não apenas por suas conquistas, mas também por sua classe e caráter dentro e fora das quatro linhas. Kerlon, um talentoso jogador brasileiro conhecido por sua habilidade peculiar, o drible da foca, que consistia em levantar a bola e driblar os adversários equilibrando-a em sua cabeça enquanto corria. Sua passagem pelo Cruzeiro na década de 2000 foi marcada por momentos de brilho e promessa, onde ele despontou como uma das jovens esperanças do futebol brasileiro. No Cruzeiro, Kerlon demonstrou seu potencial com jogadas habilidosas e decisivas, conquistando a admiração da torcida e a atenção de clubes internacionais. Em 2008, ele foi contratado pela Inter de Milão, um dos clubes mais prestigiados do mundo na época, em uma transferência que gerou grande expectativa. No entanto, a passagem de Kerlon pela Inter de Milão não correspondeu às expectativas. Lesões recorrentes e a falta de oportunidades no time principal dificultaram sua adaptação e seu desenvolvimento no clube italiano. Ele foi emprestado a vários clubes, incluindo Ajax e Chievo, mas não conseguiu encontrar consistência em sua carreira. A trajetória de Kerlon após deixar o Cruzeiro foi marcada por altos e baixos, com empréstimos a diversos clubes e dificuldades para recuperar sua forma física e técnica. Infelizmente, as lesões acabaram prejudicando sua carreira, e ele não conseguiu atingir o mesmo nível de sucesso que havia demonstrado no início de sua carreira. Apesar dos desafios enfrentados, Kerlon permanece como uma figura querida e lembrada pelos torcedores do Cruzeiro e por aqueles que acompanharam sua jornada no futebol. Sua habilidade única e seu potencial inegável deixam um legado de talento e promessa não totalmente realizada, mas que ainda é lembrado com carinho e admiração. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Não esqueça de comentar o que você achou aí embaixo, clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder novos vídeos. Muito obrigado! É só o começo!